Dorival Júnior não é mais o técnico do São Paulo. Uma ótima sexta-feira a você, seja muito bem-vindo ao Globo Esporte. Foi a gota d'água ontem a derrota para o Palmeiras, na casa do Palmeiras. 6 jogos do São Paulo na Arena do Palmeiras e 6 derrotas desde que a nova casa foi inaugurada. E a diretoria do São Paulo achou por bem demitir o técnico tricolor. Dorival, então, não é mais o técnico do São Paulo. Eu faço contato ao vivo agora com o André Hernan, que acompanhou a manhã do São Paulo lá no centro de treinamento, que inclusive conseguiu bater um papo com o Dorival. Fala, André, muito boa tarde. Tudo bem, Ivan? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse desgaste do São Paulo, da diretoria com o técnico Dorival Júnior, começou lá no início do Paulistão, quando ele colocou os jogadores reservas e depois o time acabou perdendo. Também teve ali uma falta de comunicação na questão das contratações. O Dorival Júnior queria, por exemplo, Robinho e Gabigol, acabaram chegando Trellis e Nenê. O Dorival disse que eram jogadores que ele não pediu. Enfim, o desgaste foi acontecendo e a gota d'água dentro de campo, a falta de rendimento, a falta principalmente de resultado em clássicos. O Dorival fez uma reunião muito rápida com a diretoria, cerca de 5 minutos, acertou a saída, se despediu aqui dos funcionários e na saída dele aqui, junto com a comissão técnica, conseguimos bater um papo com ele e o Dorival Júnior fala sobre essa saída do São Paulo. Eu fico satisfeito com tudo que eu recebi dentro de São Paulo, um agradecimento especial a todos e a maneira como nós tentamos fazer o nosso melhor para que o São Paulo pudesse encontrar um caminho. É um fato normal, corriqueiro, um agradecimento também diferenciado ao Raí, que assume aí um novo cargo, uma nova situação. Então eu só tenho a agradecer a oportunidade que eu tive e tentei fazer o meu melhor pelo São Paulo. Tá aí, André Jardine, do Sub-20, já comanda a equipe interinamente no treinamento de hoje. Diretoria reunida nesse momento para definir o nome do novo treinador de São Paulo. Ivan? Tá certo, André, obrigado pelas suas informações. O Caio já está aqui no estúdio para a gente comentar essa demissão do Dorival Júnior. Eu gostaria de colocar antes os números na tela aqui, com o aproveitamento do Dorival nessa passagem pelo São Paulo. São 40 jogos, com 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, e o aproveitamento não chega a 52%. Caio, no Campeonato Paulista são 11 jogos e 5 derrotas, que eu acho que é o que mais pegou, né? Porque no final do ano passado ele conseguiu, sim, livrar o São Paulo do rebaixamento, que era a grande prioridade, né? O ano passado ele não teve culpa de nada, ele ajudou no meio de uma crise a manter o São Paulo na Série A. Esse ano o aproveitamento é muito ruim, e algumas dessas decisões passam pelo comando. Na substituição, na estratégia do jogo de ontem, por exemplo, de querer jogar da mesma maneira contra um adversário que é muito mais forte. O problema do São Paulo não é o treinador, não é o Dorival. O problema do São Paulo é o mesmo grupo político que está 8 anos no poder e que pensa o futebol de uma maneira muito pequena. O que mais me incomoda não é perder do Palmeiras, é a forma como o São Paulo se apequenou nos últimos anos. Caio, a gente falava agora há pouco com o André Hernan e ele falou que o Dorival, por exemplo, não pediu. Eu queria tocar um pouco no assunto dos jogadores, porque o Dorival, em tese, também não pediu o Nenê, não pediu o Trellis. E aí você tem o Diego Souza, que é um cara que custou 10 milhões de reais, esse cara não é utilizado, né? O São Paulo ontem entrou com meninos novos, e aí você coloca, por exemplo, Diego Souza e Nenê no banco. O que é, de repente? Por que o Dorival, de repente, não lança a mão desses jogadores? Existe uma possibilidade de corpo mole? Como que você interpreta isso? Eu interpreto como uma construção de elenco, mais uma temporada errada por parte do São Paulo, por parte das pessoas que coordenam o futebol do São Paulo. Não adianta você trazer jogadores que têm, sim, muita qualidade, mas que têm o mesmo espaço dentro de campo, que já são jogadores mais veteranos do que em início de carreira. Não adianta você jogar tudo nas costas do treinador quando não é ele que pede esses jogadores. Então, a construção do elenco... O São Paulo desse ano é pior do que o do ano passado, porque não tem Hernanes e não tem Lucas Prato. E nenhum dos jogadores que chegaram são melhores do que eles. Agora, o elenco te dá mais opções. Chegaram mais jogadores para você olhar para o banco de reservas e mexer na equipe.